Olá amigos do canal Tarotiano Lenormand, aqui Rivaldo de Ossan. Eu venho nesse vídeo fazer algo um pouco diferente. Eu vou abrir aqui uma mesa real para analisarmos um pouco aí dessa questão do Covid-19. Eu não gosto de estar falando muito dessa doença, né? Mas não temos como ignorá-la. Então vamos fazer aqui uma previsão para 3 meses, né? Nós estamos aqui no final de março, então vai aqui final de abril, maio, junho, né? Até o final de junho, como é que essa situação vai estar aqui no Brasil. Então vamos embaralhar as cartas. Serve também para quem é estudante de mesa real, para ver mais ou menos como é a dinâmica, né? A técnica de leitura. Vamos tentar identificar aqui as fraquezas, as fortalezas, o destino, como ficarão as pessoas, os contatos, né? Então vamos lá. Se você gostar do vídeo, deixa aquele like, comente, se inscreva no canal se não for inscrito. E vamos lá. Primeiro eu embaralho as cartas. E a primeira coisa que eu vou fazer é cortar, né? Para que esse corte? Para ter uma noção da energia do jogo. O que esse jogo vai trazer a nível de energia? E nós temos aqui, ó, aliança com a criança, o que já dá uma energia positiva, como se fosse uma energia de acordos, uma energia de união nesse momento, né? Para que haja o que? Uma renovação, que seria a criança, né? Ou seja, o início de uma renovação à base da união das pessoas, né? Então é uma energia excelente que nós temos aqui já na abertura do jogo. Agora eu vou dispor todas as 36 cartas. E o que eu for vendo eu vou explicando, tá bom? Se quiser acelerar o vídeo, né? Porque aqui eu vou com bem calma. Abrir as 36 cartas. Ok? Aproveitar aqui para conversar um pouco, né? Eu pedir para que você se inscreva no canal. Aproveitar que esse momento também para quem quiser fazer os atendimentos online, né? Eu acho que nós estamos no auge dos atendimentos online, já que ninguém pode estar fazendo consultas presenciais. Então, todos nós aqui cartomantes na união, juntos contra o coronavírus e sem o contato, né? Sem contato físico, fazemos nossos atendimentos todos online. Então vamos lá, já estou quase acabando aqui de montar a mesa. E pronto, chegamos ao final aqui da montagem dessa mesa real. Uma coisa que identificamos logo de cara, olha aqui o que aparece no título, né, do jogo, ou seja, na abertura aqui, né? A primeira frase, quem conhece as cartas, quem conhece a técnica da mesa real, sabe que nós começamos a leitura aqui por essas cartas centrais, como se fosse a coluna do jogo, e aparece a casa com a aliança. Então, no tema, como se estivesse dizendo, realmente um momento que de união, mas onde essa união? Em casa, ficando dentro de casa, mantendo-se protegido em casa. Protegido em casa contra o quê? Contra os ratos. E o que seriam os ratos? O contágio, né? A desgraçada da doença. Então, ela aparece aqui muito próximo às casas das pessoas, né? Então, aqui já está, infelizmente, uma previsão que fala assim que já não é mais simplesmente em aeroportos, rodoviárias, hospitais, não são só simplesmente nesses cantos onde se pode acabar contraindo, né? É perto de casa mesmo, né? Você vê que existe uma proximidade muito grande da doença com as casas das pessoas. Então é necessário nesse momento se manter em casa e unidos, né? Unidos dentro de casa. O espelhamento, nós vemos aqui os pássaros com o urso, né? Ou seja, os pássaros vão representar as comunicações, né? As comunicações faladas, mas as comunicações com muita responsabilidade, ou seja, cada uma tendo sua força,
Nesse momento é importantíssimo se manter saudável, porque o urso é a carta da administração. O urso é aquele animal que ele come, come, come e depois ele vai hibernar, né? Então eu uso muito essa carta para falar de saber administrar as situações, então saber administrar os contatos, né? Saber administrar os diálogos, é um momento de saber administrar as pessoas em si, né? E no outro espelhamento nós vemos a cegonha com o jardim, né? Então daria a entender que infelizmente então pessoas assim como eu também que trabalho fora, temos que nos deslocar, temos que sair aqui, né? Ou seja, fazer essa mudança, sair e ir até um local público, né? Infelizmente não se tem como estar o tempo todo dentro de casa. E infelizmente nesse local público, se você identificar aqui, ó, aí o jardim, né, que é o local de aglomerações, esse jardim cai na casa número 8. Sabe quem é o número 8? A casa do caixão. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que que tem lá nesse jardim? O que que tem locais de aglomeração? O caixão. Ou seja, infelizmente aqui nós vemos as previsões, infelizmente, de mortes, né? Só que temos uma previsão boa em cima de toda essa desgraça. Por quê? Porque o caixão, primeiro, se apresenta do lado esquerdo da mesa, né? Então, se Deus quiser, né, essas mortes vão ficar cada vez mais para trás, não é? E outra coisa, esse caixão caiu na posição número 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, na carta da foice. Ou seja, nós evitando, a gente conseguindo, né, o país, no caso, evitando mortes, né? Porque se a foice está cortando o caixão, se a foice está cortando a morte, então nós estamos aqui conseguindo evitar muitas mortes. Isso é extremamente necessário, ou seja, cortando a morte, né? Então, bem interessante isso aqui, mas ainda não é o que nós estamos vivendo nesse momento, né? Isso aqui ainda não ficou para trás, porque essa mesa toda é uma previsão para 3 meses. Portanto, o que vale mesmo aqui é a indicação inicial aqui do ficar em casa, né? Manter as rotinas da aliança aqui dentro de casa, saber administrar aqui as situações a nível de conversa, a nível de fazer um telefonema para pedir algo para chegar até a sua casa, né? Tem que ter muito cuidado, ó. Aparece do lado o envelope, então cuidado com a maneira com que vai falar com as pessoas, principalmente porque nós temos aqui um contato verbal, que seria aqui os pássaros, né? Ou seja, falando perto um do outro, e depois do lado nós já temos aqui o envelope, né? Que é uma outra carta de comunicação. Então, fazer de tudo para, mesmo quando precisar fazer um telefonema, precisar pedir algo que venha de uma padaria, enfim, de algum local que algo chegue até a sua casa, manter uma distância, manter um contato e uma comunicação distante. Por quê? Porque ainda vão ter muitas mortes, ó. Aqui é a cobra, que seria o veneno, com o caixão, né? Do lado do caixão, ou seja, o caixão descrevendo essa cobra. Ou seja, até conseguirmos superar, né? Até a foice conseguir cortar essa morte. Olha onde é que a foice aparece, bem mais lá na frente, né? Ó, na previsão. Então, se isso aqui é uma previsão para 3 meses, digamos que essas 3 fileiras aqui representam um mês, né? Essa segunda, essas fileiras aqui do meio representam o segundo mês. Então, 2 meses para frente apenas é que nós vamos conseguir, digamos, controlar mais as mortes, né, que vão estar acontecendo nesse presente aqui, que seria aqui, ó, o veneno da cobra causando as mortes. Então nós temos aqui ainda o que? Uma fase muito duvidosa, né? Olha, a fase da lua duvidosa por conta dos caminhos, uma fase duvidosa onde precisa o que? De isolamento total. Olha a torre aqui. Mas o que que nós temos após 2 meses? Nós temos a chave abrindo o que? As estrelas. Então nós temos aqui resolução. Isso aqui de repente pode ser até que estejam aí achando uma maneira de tratar de uma forma mais eficiente, porque nós temos aqui ajuda espiritual, mas ao mesmo tempo nós temos aqui a expectativa de todo mundo, né? Meio que sendo solucionada pela chave resolvida, ou seja, essa chave vem trazendo a expectativa como é que se diz? Para solucionar essa fase de instável, né? Essa fase instável aqui
das nuvens. E se você bem entender, essas nuvens aqui na posição número 16, né, que vai de 1 a 8, de 9 a 16, essas nuvens caiu na casa da estrela. Então, se a chave está resolvendo as estrelas, onde antes as estrelas estavam na casa, onde antes a nuvem é que estava na casa das estrelas, então a gente vê aqui de fato uma melhora completamente. Por sinal, as cartas que finalizam nessa mesa são muito boas, por conta do quê? Que nós temos aqui o contágio da doença, sendo mais o que? Harmonizado, tranquilizado pelos lírios. A coisa tende aqui a, em 3 meses, se estabilizar. Olha aqui, dá uma estabilizada. Finalizar não vai finalizar, a gente vai ter essa doença para sempre, né? O que vai acontecer é que vai ser controlada e que em algum momento as pessoas vão saber como tratar de uma forma mais eficiente, mas ela vai continuar. Então a coisa vai estar ok, estável, a coisa vai se estabilizar, ok? Então nas últimas 3 cartas também nós vemos o Sol com o navio e o urso, trazendo o que? Vitalidade, né? Uma mudança feliz, uma mudança onde as pessoas vão estar mais fortes, vão estar mais firmes, mais tranquilas, né? Mais confiantes, né? Mas lembrando, né, que é no final dos 3 meses, né? Porque na verdade, se nós pegarmos até o segundo mês, a previsão ainda, infelizmente, ainda foi se cortando o Sol. Ou seja, muita gente ainda tendo o corte dessa vitalidade, o corte dessa plenitude, não é isso? Então, o interessante, assim, não positivamente, mas o interessante que apresenta nesse jogo, que as cartas que representam o homem e a mulher, que é a posição número 28, a posição número 29, nós vemos aqui de repente os homens resistindo mais, porque aparece o chicote, ou seja, o homem sofrendo, né? O homem recebendo a chicotada, recebendo muitos problemas, mas dentro desse prazo a gente acaba vendo mais mulheres, né? Porque na posição número 29, que é a posição da mulher no jogo, a foice. Então a foice, digamos, cortando mais. Então vocês mulheres, tomem muito cuidado, tomem muito cuidado mesmo, né? Porque aparentemente parece que os homens, eles acabam, pelo menos nessa minha previsão dessa mesa real, acabam estando mais resistentes um pouco. E, para confirmar isso, eu vejo o próprio personagem masculino na posição número 35. Ó. Quem é a 35? A âncora. Ou seja, os homens, de qualquer maneira, eles ficam mais seguros. Então, aqui a mulher, 1, 2, 3, 4. A mulher, ó, o personagem da mulher aparece na casa da casa, na posição número 4, que representa a casa. Então, deixem os homens cuidarem mais de serviços, digamos, mais perigosos, né? É o momento da mulher cuidar da família, dos filhos. Se nós estamos vendo aqui que existe, pelo menos na previsão dessa mesa aqui, uma resistência um pouco maior por parte do homem, então a mulher de fato ela tem que ficar mais atenta ainda, tá certo? Nós vemos boas notícias aqui com relação aos estudos, ó. Esses aqui são as pessoas que estão estudando, né? Os cientistas, os médicos, né? Que estão estudando. E aparece na casa da cegonha, na posição número 17, ó. Então, novidades vindo por aí. Novidades para já. Não seria para uma longa distância, não. Digamos aqui que para um mês, né? Um mês e meio, nós já tem pelo menos uma novidade. Algo que traz um alento, algo que traz uma tranquilidade. Não é uma cura definitiva, não é algo que vai resolver por conta do trevo de 4 folhas, é apenas uma coisa pequena, né? Algo, um passo à frente. Isso aqui seria de fato um passo à frente, né? Livro, são os estudos das análises, trazendo já um bom resultado e trazendo uma sorte, entendeu? Dentro desse prazo aí de um mês e meio, né? Então, voltando esse livro na casa da cegonha, novidades, né? E a cegonha na posição número 25, que seria justamente das rotinas, né, das pessoas, dos casamentos, das uniões. Então acredito aqui que já vai ter boas notícias, trazendo aqui uma prosperidade de alguma forma, entendeu? Então esse quarteto aqui para dentro de um mês e meio não é a solução da chave. Nós vemos que a solução da chave está de fato beirando aqui os 3 meses, mas para dentro aqui de um mês nós já temos pelo menos um passo à frente. Pelo menos assim eu enxergo dentro dessa mesa real, tá?
mas a fase ainda é muito cabulosa. A Lua aqui como representação de fase, de etapa, ainda aparece na posição número 11, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, né? Aparece na fase ainda do chicote, então nós estamos numa fase extremamente difícil ainda, né? Isso aqui claramente, né, é mostrado no jogo. A Lua, que é a carta das etapas, das fases, porque a Lua é Lua minguante, Lua crescente, Lua nova, Lua cheia, enfim. Na posição ainda número 11 do chicote, tá? Então nós temos aqui como linha do destino, que são essas 4 cartas, a dificuldade, né? A cruz que cada um está vivendo nesse momento. Aqui a raposa é a necessidade das pessoas ficarem extremamente espertas, extremamente ligadas, extremamente antenadas, de orelha em pé, para tudo e para todos, né? Também significa também a caça, pode significar também aqui a caça das pessoas com relação a tentar se curar, a tentar os antídotos, tentar, enfim, as reviravoltas. Porque 36, 35, 34, né? Essa raposa está na casa 34, que é dos peixes, né? As pessoas procurando prosperidade, as pessoas procurando poupar, né? Essa carta dos peixes falando de dinheiro, né? Que fala da parte financeira, então as pessoas também têm que estar muito ligadas, muito preocupadas na parte financeira. Também não pode sair comprando tudo, comprando mercantil, comprando todos os estoques de tudo, porque vocês vão se desprogramar completamente financeiramente. Então tem que ser feito isso aqui, então muito planejado. Muito planejada. Olha onde é que esses peixes aparecem, ó. 8, 16, 24, 25, 26. Então a carta que representa a economia, a carta que representa a situação financeira, ela aparece na casa número 26, ó, que é a casa dos livros. Então não é momento de sair comprando tudo, todos os remédios do mundo, todos os álcool gel do mundo, que não. Entendeu? Tem que ir com calma e fazer compras dentro da realidade. Só para um período, depois compra para mais outro período e assim por diante. Tá bom? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa muito importante para falar aqui nesse jogo. Continuando a linha do destino, né? O momento aqui é dessa cruz, como eu falei, né? Cada um sabe o peso da cruz que carrega, então cada um tem uma história aqui dentro dessa mesa real. Cada um tem esse fardo, está passando por esse fardo. Então a necessidade aqui de ficar de fato de orelha em pé, né? E aparece aqui o homem com a criança. Então esse homem eu já nem enxergo como um personagem masculino, sim, como uma postura, né? A postura de todas as pessoas de serem nesse momento líderes, né? De serem pessoas responsáveis, pessoas firmes em suas decisões, pessoas que realmente têm que ter esse cuidado com todos e com tudo, para que haja no final essa renovação. Essa carta é muito bonita para finalizar o jogo. A carta da criança com o sol em cima da cabeça. O que significa que nós estamos passando por um momento de renovação no mundo todo. Esse é um momento de renovação, esse é um momento de reinícios, é um momento de redescobertas, é um momento onde todos nós somos assim, ó, pequenos. Todos nós estamos aqui, ó, bem pequenos perante essa situação. E todos nós temos que nos ajudar para que todos nós possamos crescer e ter essa vitalidade do sol, essa bênção, essa luz. É um momento espiritual muito